E aí pessoal, tudo certinho? Hoje a gente traz então a aula 19, filo artrópoda, o maior filo do reino animal, né? Um que a gente vai demorar bastante, algumas aulas são 4 aulas desse filo, né? Junto com os cordados é o filo que a gente mais tem aula. O filo dos artrópodos tem esse nome porque artro significa articulação, poda significa pés ou membros, então significam membros, apêndices articulados, permitindo então a irradiação desse grupo por todo o planeta, certo? Então esse mecanismo de locomoção foi muito importante. Ah, mas os moluscos também têm mecanismos de locomoção. Tem mecanismos extremamente eficientes, mas no meio aquático, a novidade para os artrópodos é permitir agora que eles fossem para o meio terrestre, certo? Então foi o primeiro grupo de animais a conquistar verdadeiramente o ambiente terrestre. Ah, mas não se fala que é répteis ou anfíbios? Isso são dentro dos vertebrados. Mas os primeiros animais a partir do meio terrestre foram os artrópodos, com seus apêndices articulados, irradiando-se de maneira absurda, e hoje compõem cerca de 80 a 85% das espécies de animais do planeta. É um número surreal, tá certo? Bom, então vamos dar uma olhada em algumas características gerais aqui, tá? no slide, rapidinho, onde a gente pode ver nesse próximo slide aqui o seguinte, ó. Temos então o maior filo do reino animal, com 1,5 milhão de espécies. Na verdade esse número hoje em dia é meio subestimado. Alguns colocam que ele seria mais ou menos 2,3 milhões de espécies, seria um número ainda maior, tá? Por que isso? Porque foi encontrado um grupo de animais, um grupo de hemípteros chamados de vespas parasitárias, né? São vespas que colocam seus ovos dentro de outros insetos. E saiu um artigo interessante dizendo que existe praticamente uma vespa para cada tipo de inseto. Então o número de insetos, que era de mais ou menos 900 mil, passaria para mais ou menos 1,5 milhão. Então seria um número muito maior. Então dessa maneira a gente teria passado esse número ali para mais ou menos 700 mil animais a mais. Só para a gente ter uma ideia do absurdo que é esse grupo. São encontrados em todos os ecossistemas, não importa onde seja, né? Até voam agora. Tem importâncias negativas e positivas para o homem, que eu vou destacar melhor daqui a pouco. E a embriologia. São animais triblásticos, esquizocelomados, protostômos e poderosimetria bilateral. Todas as características que já trabalhamos no filo anterior, no filo Annelida, né? Então a gente pode colocar aqui a embriologia igual aos anelídeos. Em 3 animais tem embriologia extremamente semelhante: anelídeos, artrópodos e moluscos. E esses aspectos embrionários são importantes para a gente ver características em comum dentro desses grupos, certo? Perfeito. No próximo slide, então, a gente vê as importâncias negativas que esses animais podem apresentar. Temos aqui alguns animais que são parasitários, outros que causam pragas agrícolas, animais venenosos e vetores. Começando com os parasitários, são aqueles que causam doenças. É estranha essa imagem, mas olha só, essa bolinha aqui que vocês estão vendo, tá? Nada mais é do que larvas de mosca, um grupo chamado de miíase. Né? O gênero Miator são animais chamados então ali de bicheira, né? Desse tipo de larva de mosca que causa alguns tipos de enfermidades. Então vamos colocar aqui algumas doenças que são causadas, não transmitidas, causadas por artrópodos, tá? Então vamos escrever aqui no quadro para vocês terem ideia dessas doenças. Então não esqueçam, a gente vai falar agora das doenças causadas por artrópodos. Certo? Então a gente tem aqueles que causam doenças. A gente pode começar então, como foi colocado ali, a miíase, que é aquela doença causada então ali por um inseto desse grupo que é a mosca, né? Essa bicheira, esse monte de larva aqui. Bom, além da miíase a gente também tem aqui o berne. Berne, que é uma larva só de mosca, essa é a diferença, uma larva bem grande. Tá? Temos aqui também a sarna. A sarna é interessante destacar, porque diferente dos outros que a gente está trabalhando aqui, ela é causada por um aracnídeo. Os outros são insetos, mas a sarna é um aracnídeo. Além da sarna, a gente pode colocar também aqui a pediculose e a pediculose pubiana. Pediculose é uma doença que provavelmente vocês já tiveram. Piolho. A piolho é uma doença, certo? E piolho pubiano, que é o chato, também acaba sendo uma doença desse sentido. Tá? Hoje em dia a gente não dá muita bola para o piolho, aquela coisa, o pessoal passa remedinho, pentezinho e tudo mais, mas o piolho já foi um problema sério. Por quê? Porque ele acaba sendo um vetor de doença também. Tá? Isso a gente vai comentar daqui a pouco. Então nós temos aqui alguns exemplos de doenças, estava até esquecendo de uma outra interessante também, que é o bicho do pé. Toma cuidado com o bicho do pé, porque ele não é
bicho geográfico. Bicho geográfico é um nematóide, a gente já falou dele na aula de verminoses. Bicho do pé é uma pulga que perfura ali a pele e fica incubada ali num ambiente fibroso, dói pra caramba, ainda mais quando a mãe descobre e tenta tirar. Então, é um exemplo aqui de doença causada por artrópodes. Agora, como eu coloquei ali, também temos vetores, né? E aí, os vetores, o que são eles? São os agentes transmissores de doenças. Então temos aqui alguns animais que vão transmitir a doença. E a gente tem um grupo muito importante de insetos, principalmente os animais de uma ordem especial chamada ordem Diptera, onde a gente tem aqui alguns mosquitos, como por exemplo o gênero Aedes. Aedes aegypti, Aedes albopictus são dois espécimes transmissores de várias doenças, né? A gente tem aqui a transmissão das chamadas arboviroses. Para quem não lembra, as arboviroses são aquelas transmitidas por mosquito, né? Então a gente tem ali dengue, febre amarela, zika, chikungunya, febre do Nilo Ocidental, são doenças transmitidas então ali pelo gênero Aedes. Temos aqui ainda o gênero Hemagogus e o gênero Sabetes. Ambos transmissores da febre amarela. Só que não esqueçam que nesse caso nós temos mosquitos silvestres. Mosquitos são encontrados em ambientes silvestres e são os principais transmissores de febre amarela no território brasileiro. É importante fazer esse destaque. Bom, além disso, nós temos aqui ainda o Lutzomia. Lutzomia, que não é bem um mosquito, mas é parente dele, que transmite aqui a leishmaniose. Também temos aqui o gênero Anopheles. Mosquito anofelino, transmissor da malária. Mosquito também silvestre, são mais de 30 espécies transmissoras aqui então dessa doença. Bom, temos aqui ainda o mosquito Culex, também conhecido como pernilongo comum, esse que a gente encontra no dia a dia. Transmissor então aqui da elefantíase. Temos a mosca tsetse. Ela aparece mais como mosca de tsetse do que como Glossina palpalis, que é o nome científico dela aqui nas provas. Ela transmite então a chamada doença do sono. Temos aqui ainda o gênero Simulium. Animal transmissor da chamada oncocercose. Oncocercose, a gente também trabalhou ela ali nas verminoses, também conhecida como cegueira do rio, o verme que pode entrar nos olhos e causar cegueira. Todos esses animais, eles pertencem a uma ordem específica. Dentro da classe insecta, apresenta a classe insecta, mas apresentam a chamada ordem Diptera. A ordem Diptera é a ordem de insetos que apresentam duas asas. São os mosquitos, os flebotomíneos e as moscas. Então é importante destacar essa ordem, ela já caiu em provas, então é uma coisa que a gente tem que estar bem antenado. Mas existem insetos de outros grupos também que a gente tem que destacar. Claro, temos aqui, por exemplo, um animal bem conhecido de todos, que é o barbeiro, né? O Triatoma infestans. Famoso barbeiro, transmissor então da doença conhecida como Chagas. Mas a gente também tem aqui a pulga. A pulga transmite qual doença preferencialmente? A peste bubônica. Como 2020 é um ano cheio de surpresas alegres, né? A peste bubônica virou epidemia em algumas regiões da Ásia, ou seja, está tendo peste bubônica agora também, não basta essa porcaria desse Covid. Além da peste bubônica, ela pode também transmitir a tifo. Isso acontece também aqui com o piolho.
o piolho também transmite a doença conhecida como tifo. Não vão confundir com febre tifoide, que é outro tipo de doença. A tifo é uma rickettsia, tipo diferente de bactéria que a gente já trabalhou, e o piolho é transmissor. Foi até interessante, na década de 80 eles encontraram, se eu não me engano foi na Romênia, tá? Uma cova cheia de soldados de Napoleão. Então esses soldados tinham morrido e, óbvio, estavam numa cova, mas junto deles a gente viu um monte de piolhos. E aí por análise, DNA e tudo mais, descobriram que esses piolhos estavam todos contaminados com tifo. Então mostra-se que aquele exército de Napoleão, ele sofreu muito com frio quando foi para a Rússia, né? Sofreu com fome, mas ele sofreu de doenças também. E a tifo pode ter dizimado o exército de Napoleão, porque é uma doença que sim, leva ao óbito. Então olha interessante ali as doenças causando influência no aspecto histórico no geral. Tá? E temos aqui ainda o carrapato. O carrapato especial, a gente tem um aqui que tem que destacar, que é o carrapato estrela. O carrapato estrela, ele transmite então duas doenças. Ele transmite a chamada doença de Lyme. A doença de Lyme andou caindo na prova da Unioeste, não, da Unicentro. Tá? É uma doença tranquila até de tratamento. O problema é outra, que essa leva ao óbito, que é a chamada febre maculosa. A febre maculosa já é uma doença mais agressiva e sim, ela pode levar à morte, certo? Ela já teve algumas situações ali de epidemia na região sudeste, já teve alguns surtos também na região do Paraná, e na região centro-oeste, nordeste, norte também tem registros. Então, doença que pode levar à morte, transmitida por aqui por um artrópodo. Só não esqueça que o carrapato, diferente dos outros, ele pertence aqui à classe aracnida, ou seja, ele também é um aracnídeo. Isso é bastante importante, separar quem é aracnídeo e quem é inseto. Isso já caiu em alguns vestibulares. A PUC do Paraná já cobrou 2 vezes isso, por exemplo. Certo? Bom, além disso, voltando ali para o slide, só para dar uma olhada no que ainda tem para falar desse slide, a gente viu então aqui parasitas e vetores. Pragas eu acho que está bem famoso também esse ano, né? Essa nuvem de gafanhotos aí que andou aparecendo. A nuvem é comum, então, já em várias regiões, na Ásia, tipo na África, ela é bem comum. No continente americano, ela não costuma aparecer tanto, mas esse ano ela ganhou bastante força. E ela pode dizimar plantações. Só um pouquinho, só mexer rapidinho aqui. Pronto. De vez em quando dá uma loucura aqui no computador. Mas voltando. Além disso, a gente tem aqui também os animais venenosos. Toma cuidado que existem 2 tipos de padrões quando a gente fala de veneno. Que são os animais venenosos e os animais peçonhentos. Nessa situação, nós temos animais de ambas as situações. Animal venenoso é aquele que ele tem um veneno no corpo, certo? Mas ele não aplica esse veneno. Por exemplo, animais com gosto ruim, animais que têm uma toxina no seu interior, certo? Agora, existem animais com capacidade de inocular o veneno, que é o caso das lagartas, o caso também dos aracnídeos, que são bem conhecidos, e alguns insetos como as vespas, formigas, as abelhas também têm essa característica. Eu sei que quando a gente pensa em veneno, vem na cabeça logo a aranha, né? Mas a aranha está bem longe de ser o animal do grupo dos artrópodes que seria o mais perigoso nesse sentido. Os escorpiões têm muito mais acidentes fatais aqui no Brasil do que as aranhas. As aranhas raramente matam. Para ter uma ideia, a aranha mais agressiva do planeta, ela matou 17 pessoas desde que ela foi conhecida, mais ou menos 200 anos. Então é extremamente raro uma pessoa morrer de aranha. Uma picada de aranha. Escorpião, temos 50 casos de óbitos por ano aqui no Brasil, tá? O escorpião amarelo, ele acaba sendo mais agressivo. Mas tem um que está bem famoso agora, que é a famosa vespa assassina. Que na verdade não é uma vespa assassina, é uma vespa, né? Que ela pode, ocasionalmente, picar uma pessoa por acidente, por se sentir ameaçada. Não é que ela saia caçando pessoas, né? É uma vespa grande, né? Mais ou menos desse tamanho, quase um beija-flor, aquele desgraçado, aquele bicho. E ela acaba então tendo um veneno extremamente tóxico e pode ser mortal. Ela, para ter uma ideia, ela mata na Ásia cerca de entre 100 e 150 pessoas anualmente. E teve casos de ela ter aparecido então ali no continente americano, né, principalmente nos Estados Unidos, e o que assustou bastante. A questão de logística acaba tendo o transporte desses animais. Outro problema que a gente tem aqui também na região de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, são as lagartas. As lagartas, a gente tem muitos acidentes, e tem uma que é a taturana, uma lagarta marrom da cor do tronco, que tem o veneno hemorrágico e já teve casos de óbitos aqui na região sul. Então a gente vê que sim, existem animais venenosos que podem ser problemáticos.
mas nem tudo é ruim, tem coisas, aspectos bons também. Quer ver? No próximo slide, a gente consegue ver alguns aspectos positivos, como por exemplo a produção de alimentos, como o mel, como por exemplo no consumo direto. Não esqueçam que os crustáceos são artrópodos, então a gente tem uma importância econômica muito grande dentro desse grupo, certo? Temos a questão também aqui da produção da seda. A seda só é produzida com esse mecanismo, ou seja, utilizando animais. Ela é um polímero proteico extremamente difícil de produção. A coisa que a gente produz mais próximo é o nylon, mas não fica nem perto. Então a seda é um produto único que é fabricado por animais, a gente utiliza então na indústria têxtil. Temos também aqui a polinização. A polinização ela tem ganho foco nos vestibulares e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que o pessoal acha que é uma protocooperação. Não, pessoal. É uma relação mutualística e obrigatória. Sem polinização, o vegetal deixa de existir. Então ele é dependente total ali da polinização nesse sentido, certo? Muitos animais também têm algumas flores como única fonte de alimento. Se tu não tem mais a flor naquela região, tu também não tem mais o inseto. Então a gente vê a dependência, a interdependência muito grande e a importância da polinização nessa situação. E também temos o controle de pragas. Eu sei que tem uma joaninha aqui que parece uma coisa meio estranha, mas a joaninha é uma predadora de pulgões, que são pragas agrícolas. Tá? Então, hoje em dia, a gente tem os chamados bioinseticidas, né, que são utilizados bactérias, fungos e vírus para matar esses parasitas aí que são encontrados nos vegetais, mas a gente também utiliza, então, ali um controle biológico de pragas baseado em insetos. Tá? Dois grupos de animais são bastante utilizados, as joaninhas, que são coleópteros, né, pequenos besouros, mas também as vespas parasitóides ou parasitárias que eu havia comentado no começo. Como tu tem uma vespa específica para uma espécie, tu tem um mínimo risco dessa vespa atacar outros tipos de insetos. Tá? E ela pode então atacar diretamente essa praga agrícola, o que gera bastante benefício. Hoje, calcula-se que mais ou menos 2% do mecanismo de controle de pragas aqui no Brasil seja por um tipo biológico, um tipo sustentável, que seria um bioinseticida ou seria um controle biológico de pragas por insetos. Tá? Mas tem crescido, tá? É uma demanda que tem aparecido. Ela inicialmente está custando caro, mas alguns acreditam que ela vai custar mais barata até que o inseticida artificial. Então olha a vantagem desse tipo de utilização que a gente pode ter aqui pelos insetos, tá certo? Continuando, o próximo slide, a gente começa a falar agora da fisiologia, começando a falar do seu revestimento e da estrutura dos artrópodos. Os artrópodos têm o corpo dividido por metamerias, né? Aquela segmentação muscular que a gente viu no grupo dos anerídeos. Só que essa metameria apresenta fusões que a gente chama de tagma. O tagma são essas subdivisões, onde a gente tem então normalmente 3 tagmas, tá? São cabeça, tórax e abdômen. Cabeça, tórax e abdômen. Ocasionalmente o animal pode ter tagmas diferenciados, como por exemplo a cabeça fundida ao tórax, formando a estrutura chamada de cefalotórax, e o abdômen, que é comum nos aracnídeos e nos crustáceos, a maioria é assim. Alguns crustáceos têm cabeça, tórax e abdômen, mas a maioria é cefalotórax e abdômen. Existem, porém, animais que têm muito mais tagmas, onde tem a cabeça e um tronco todo cheio de tagmas difundidos, que é o que a gente vê, por exemplo, nos centípedes, né, os animais com várias patas, certo? Bom, continuando, outra característica extremamente importante, obviamente, pode tocar, é o esqueleto dos animais. Eles apresentam então um exoesqueleto quitinoso, exo por fora, fica revestindo por fora o animal. Tá? Esse esqueleto ele é secretado pela epiderme do animal. Ele secreta então uma substância que é a quitina. Não vão confundir quitina com queratina. Quitina é um carboidrato, um polissacarídeo estrutural, certo? A queratina é uma proteína, então tomem cuidado com essa confusão. A quitina então vai revestir o corpo desses animais sendo secretada pela epiderme. Essa quitina que é secretada inicialmente, ela está umedecida e ela é mais flexível, então ela é mais mole. Com o tempo ela vai endurecendo, ela vai ressecando e vai endurecendo. Então quando ela vai indo cada vez mais de forma externa para o animal, mais resistente ela fica. E por fora dela fica ainda uma camada de cera, que gera uma impermeabilização, certo? A vantagem desse sistema é que tu pode associar a musculatura diretamente ao esqueleto, gerando amplitude de movimento, uma alavanca sensacional. E com isso a gente vê então as vantagens desse esqueleto. Pode colocar para frente, a gente vê então vantagens como proteção, impermeabilidade pela cera, como a gente falou, né? E a locomoção também, tá? Então a gente tem aqui alguns exemplos de apêndices encontrados, como por exemplo as antenas, extremamente importantes para a comunicação. O único grupo que não tem antenas são os aracnídeos.
Temos as asas, que só os insetos têm, graças a Deus. Imagina uma tarântula voando, que desespero. Né? Se bem que um camarão poderia ter para voar até o prato, né? Isso é legal. Ah, temos aqui ainda as patas, estrutura extremamente importante para a locomoção da grande maioria dos artrópodes. Né? Temos aqui ainda os pedipalpos, que são essas garras que são encontradas na frente dos escorpiões. Vamos focar isso quando chegar no grupo dos aracnídeos. Temos o telso, que é esse esporão encontrado na cauda dos crustáceos, que a gente vai dar ênfase também quando chegar nessa classe. Então são exemplos interessantes aqui, certo? Continuando, a gente tem um caso especial que são os crustáceos. Nos crustáceos, eles apresentam uma impregnação de carbonato de cálcio no seu exoesqueleto. Então, além de ter quitina, também tem sais impregnados, que geram grande resistência e um problema ecológico atual: a descalcificação causada pelo excesso de gás carbônico dissolvido na água do oceano e pelo grande aporte de gás carbônico, certo? Perfeito. Continuando, eles têm um problema nesse exoesqueleto, que como ele é externo e ele é resistente, ele dificulta o crescimento do animal. Por isso, esse é um dos motivos que a gente vai ver que os insetos não crescem muito. Por exemplo, esse aqui é o maior inseto do planeta, bicho-pau de Bornéu, que chega a meio metro de comprimento, mas ele é bem fino. Então a gente vê que ele é o mais comprido, mas tem um outro que é maior brasileiro, que a gente vai ver isso na semana que vem. Mas só para a gente ter ideia então da dificuldade do crescimento desses animais. Como é que eles vão remediar essa situação? Vão remediar pela equidise, pela troca de exoesqueleto, certo? Essa troca de exoesqueleto é estimulada por hormônios que são liberados aqui então através da glândula protorácica, estimulados pelo gânglio cerebral, pelo sistema nervoso central do animal. Ele manda informação então que está no momento da muda e essa glândula secreta os dois hormônios chamados de equidisona. Os equidisonas trabalham de duas maneiras diferentes. O primeiro hormônio vai estimular a produção de um exoesqueleto novo, que começa a ser secretado abaixo desse exoesqueleto antigo, certo? O outro, ele começa a estimular a quebra do exoesqueleto antigo através do seu ressecamento. Ele começa a ressecar, começa a ficar quebradiço. Mas ele não desmancha do nada. Ele apresenta chamados pontos de fissão, que são pontos de quebra específicos. Então é que nem, por exemplo, uma blusa. Uma blusa tu não tira ela rasgando ela. Tu pega, por exemplo, uma blusa com botão, tu tira os botões e sai pelo buraco que tu abriu ali. É o princípio que acontece com essa roupinha dos insetos chamada de exúvia. Então aqui a gente tem um exemplo de uma cigarra eclodindo e ela está saindo aqui nesse ponto, nessa fissura nas costas da sua exúvia. Pode ver que ela não desmancha. Então quem já fez trilha já deve ter visto, por exemplo, uma exúvia de cigarra no tronco de árvore e o pessoal pensa, cigarra morreu ali. Não, ela fez a sua muda ali naquele ponto. É só um exemplo de a muda acontecendo, certo? Então essa muda é importante porque permite o crescimento do animal. Logo depois da muda já tem um exoesqueleto novo embaixo, mas ele ainda está mole porque a quitina é flexível. É o momento de crescimento, o animal começa a expandir o corpo. Depois ele endurece, né, e aí ele para de crescer. Quando ele quiser crescer de novo, muda, cresce, para de crescer. 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 Crescimento chamado de descontínuo, em formato de escadinha. É o único grupo de animais, junto com os nematóides, que pode aparecer isso, mas é bem difícil que apareça isso na questão, que tem um crescimento então do tipo descontínuo. O nosso crescimento é contínuo, a gente cresce, depois só cresce para os lados. Mas esse é o chamado crescimento contínuo que é encontrado nos outros animais. Répteis têm crescimento contínuo. Eu sei que vocês veem aqueles animais fazendo a muda, mas a muda deles é constante, eles não param de crescer quando não estão fazendo muda. É que nem é o nosso caso. Não é porque uma pessoa tomou um torrão na praia e trocou a pele que ela virou um artrópodo. Então só preciso ficar bem claro para não gerar confusão. Perfeito? Então é isso, pessoal. Antes disso, uma questãozinha que eu acho interessante. Olha só, questãozinha da UFSC aqui, antiga, mas bem legal, porque mostra esse gráfico que faz muito tempo que não cai em provas. Um gráfico de crescimento, crescimento A, crescimento B, fica bem claro, crescimento B é um artrópodo, crescimento A seria então algum animal não artrópodo, um vertebrado, um cordado, um mamífero, por exemplo. Vamos dar uma olhada então aqui na questão. 01. As curvas A e B representam respectivamente tipos de crescimento descontínuo e contínuo. Exatamente ao contrário, contínuo e descontínuo. Então está errado a 01. 02. A curva A pode representar o crescimento de um vertebrado. Sim, nós, por exemplo. Correto. 04. A curva B pode representar o crescimento de um artrópodo. Sim, perfeito, pode ser um artrópodo. 08. Os intervalos assinalados pelas letras C e D representam momentos de crescimento nulo. Olha o tamanho. Está aumentando? Não, está estagnado. Então o crescimento é nulo. Está correto.
16. Em C e D, os animais poderiam estar sofrendo muda. Sim, porque a muda se inicia pela produção de novo exoesqueleto, né, que ainda não vai estar formado. E aí depois que ele eclode dele. A saída do exoesqueleto, que é a muda, né, é o ápice desse momento, mas não é o início dele, certo? Então, sim, ele pode ter começado aqui, e quando ele sai do exoesqueleto, ele consegue fazer o crescimento. Então, está correto esse item. E a 32, os animais cujos crescimentos são representados pela curva A apresentam o exoesqueleto. Não, quem apresenta é o pessoal dos animais, a vida do público. Perfeito? Fechou então? Matou a aula. Um abraço para todo mundo e até a próxima.